Olá! Hoje nós vamos aprender um pouco sobre fotoproteção. Comigo, Sara, a Larissa e a Jéssica. Bem, a fotoproteção é um conjunto de mecanismos que ajudam os seres vivos a superar os danos moleculares causados pela luz solar. Mais na frente vocês vão entender um pouco melhor sobre a fotoproteção propriamente dita. Agora eu vou falar para vocês sobre o órgão essencial para que esses mecanismos sejam utilizados, a nossa pele. Bem, a pele é o maior sistema orgânico do corpo e é indispensável para a vida humana. Ela forma uma barreira entre os órgãos internos e o ambiente externo e participa de muitas funções corporais vitais, como a proteção, a sensação, o equilíbrio hídrico, a regulação da temperatura e também da resposta imune. Ela consiste de 3 camadas principais: a epiderme, a derme e a hipoderme. Cada uma delas é composta por várias subcamadas. A epiderme é a camada externa da pele, aquela que podemos ver e tocar. Ela nos protege das toxinas, das bactérias e da perda de líquidos. Ela é formada por 5 subcamadas de células chamadas queratinócitos. A derme é a camada média da pele, grossa, elástica e mais firme. Os principais componentes estruturais da derme são colágeno e elastina, tecidos conjuntivos que dão força e flexibilidade e são os componentes vitais para a saúde e a juventude da pele. A derme desempenha um papel chave protegendo o corpo das influências irritantes externas, assim como ela alimenta as camadas mais externas da pele por dentro. A camada subcutânea, que é a hipoderme, é a camada mais interna da nossa pele. Ela armazena energia enquanto acolchoa e isola o nosso corpo. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD de 2014, existem 4 tipos de pele: a normal, a seca, a oleosa e a mista. A pele normal é menos frequente dentre todos os tipos de pele. A pele normal tem textura saudável e aveludada. Além disso, possui elasticidade ideal e produz gordura natural em quantidade adequada. Normalmente, a pele normal apresenta um aspecto rosado, com poros pequenos e poucos visíveis, e é pouco propensa ao desenvolvimento de espinhas e manchas. A pele seca, caracterizada pela perda de água em excesso, normalmente tem poros pouco visíveis, pouca luminosidade e é mais propensa à descamação e vermelhidão. A pele seca também pode apresentar maior tendência ao aparecimento de pequenas rugas e fissuras. A pele seca pode ser causada por fatores genéticos e hormonais e também por condições ambientais, como o tempo frio ou seco, o vento e a radiação ultravioleta. Uma dica importante: banhos demorados e com água quente podem provocar ou contribuir para o ressecamento da pele. A pele oleosa tem aspecto mais brilhante, úmido e espesso por causa da produção do sebo maior do que o normal. Além da herança genética, contribuem para a oleosidade da pele fatores como alterações hormonais, excesso de sol, estresse e uma dieta rica em alimentos com alto teor de gordura. A pele oleosa apresenta os poros dilatados e maior tendência à formação de acne, cravos e espinhas. A pele mista é o tipo de pele mais frequente. Apresenta aspecto oleoso e poros dilatados na zona T, testa, nariz e queixo, e seco nas bochechas e extremidades. A pele mista tem espessura mais fina, com tendência à descamação e ao surgimento de rugas finas e precoces. Olá pessoal, eu sou a Larissa e dentro do nosso trabalho de fotoproteção eu vou falar um pouquinho da radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta, ela nada mais é que uma radiação eletromagnética com comprimento de onda de 200 a 400 manômetros
com uma frequência maior que a luz visível. A radiação ultravioleta, ela pode ser classificada em 3 tipos: os raios UVC, UVA e UVB. O raio UVC tem um comprimento de onda menor que 280 nanômetros, portanto, não atinge a Terra. Ele é usado através de fontes artificiais que são usados em esterilização de matérias cirúrgicas, em alguns processos de tratamento de água, enfim. Os raios UVB têm um comprimento de onda de 280 a 320 nanômetros. É absorvida parcialmente pela camada de ozônio, por isso apresenta o maior efeito no verão, principalmente de 10 às 16 horas do dia. Os raios UVA têm um comprimento de onda de 320 a 400 nanômetros. Tem o maior efeito na Terra e não consegue ser absorvida pela camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? A camada de ozônio, ela vem para proteger o nosso planeta. É uma cobertura de gás de ozônio localizado na estratosfera, com 25 km de altitude. Então, ela está ali para estar protegendo a Terra dos raios UV. Embora os raios UV sejam nocivos para o ser humano, também pode apresentar benefícios à saúde. Por exemplo, a vitamina D, ela só é sintetizada pela pele quando há exposição aos raios UV. É uma substância de suma importância ao metabolismo do cálcio e do fosfato. Mas para isso acontecer de forma segura, precisamos tomar alguns cuidados que mais na frente a Jéssica vai explicar para a gente. Apesar dos benefícios, não podemos esquecer dos efeitos negativos e preocupantes que podem causar os raios. Um exemplo, o raio UVA. Ele não causa queimadura, mas é capaz de penetrar mais profundo na pele e danificar as fibras de colágeno e elastina, causando um envelhecimento precoce da pele. E eu acredito que ninguém quer ficar envelhecido mais cedo, né, do que acontece com a gente conforme os anos. Mas assim, os efeitos do UVA pode causar o envelhecimento. Já o UVB, ele provoca vermelhidão, queimaduras na pele, fora as sarnas e manchas que ele pode causar o surgimento. E uma coisa também que a gente não pode esquecer é que ele pode aumentar o desenvolvimento do câncer de pele, que hoje tem 175 mil novos casos por ano, segundo o INCA, né? Sem contar também os prejuízos com os olhos que pode causar, como catarata, cegueira, enfim. Os efeitos da radiação na pele tem a epiderme e a derme, né? Elas sofrem alterações químicas e históricas também. Então, uma pessoa que se expõe muito aos raios UV pode acelerar o surgimento de rugas, aspereza, ressecamento e lesões. Que essas lesões, elas podem ser benignas, pré-malignas ou malignas. Então, a gente deve ter cuidado e consciência e principalmente se proteger quando for estar exposto, né, aos raios UV. Olá, boa noite. Aqui é a Jéssica Borgeia. Bom, como já vimos anteriormente, a fotoproteção é de suma importância para o ser humano. E sabemos também que a prevenção é o tratamento mais eficaz para que não haja nenhum dano na pele. Os filtros solares e os fotoprotetores são classificados conforme o tipo de proteção que oferecem bloqueio físico ou absorção química da radiação UV. Desta forma, podemos dizer que os fotoprotetores são agentes que reduzem, ajudam no combate ao câncer de pele através dos mecanismos de absorção, reflexão e dispersão da radiação. E possivelmente a prevenção do fotoenvelhecimento daquela pele exposta. Por isso, galera, não podemos deixar a fotoproteção de lado, tá? Sabemos que a utilização dos filtros solares e fotoprotetores são os principais aliados contra os efeitos nocivos da radiação UV.
Vários estudos evidenciam que o uso adequado e regular de fotoprotetores reduzem o número de casos de queratose actínica, carcinoma de células escamosas e também previne o envelhecimento precoce da pele. Os protetores solares são preparações cosméticas. Podemos encontrá-los em forma de loções, óleos, géis, emulsões, bastões, aerosóis, entre outros. Produtos estes que, quando aplicados na pele, protegem contra a ação dos raios ultravioletas do sol. Agora vamos falar um pouco dos tipos de protetores solares, onde temos o físico ou inorgânico e o químico ou orgânico. O protetor solar físico são aqueles formados por compostos minerais, como dióxido de titânio e óxido de zinco, que eles atuam como uma barreira que reflete os raios solares. Este tipo de protetor solar é indicado para pessoas com a pele sensível, pessoas alérgicas, pois eles possuem baixo potencial alergênico. Por isso, é aconselhável sempre ler o rótulo do produto. Assim, você saberá de fato se aquele produto vai proteger o seu tipo de pele. No ponto de vista da ciência cosmética, os protetores solares físicos têm um lado negativo, pois desenvolvem a coloração opaca esbranquiçada sobre a pele após a sua aplicação. Também o aparecimento de cravos e a fácil transferência para as roupas, podendo comprometer a sua eficácia. Essas questões estéticas diminuem bastante a aceitação do produto no mercado. Já o protetor solar químico ou orgânico, ele tem moléculas que absorvem os raios UV, transformando-os em radiação de baixa energia, que não penetra na pele. Após o desenvolvimento de uma formulação de filtro solar, faz-se necessário a determinação do fator de proteção solar, uma vez que seu valor deve constar no rótulo, conforme normas da Resolução número 237, de 22 de agosto de 2002. O fator proteção solar mede o grau de proteção na pele que um produto oferece contra os raios UVB, indicando quanto tempo uma pessoa pode ficar exposta ao sol usando um cosmético protetor solar sem formar eritema. E também serve para verificar se as amostras fornecidas possuem o grau de proteção suficiente contra os raios ultravioletas. Bom, já aprendemos que o filtro solar é de vital importância. Além de reter os raios UVA e UVB, nos previnem de vários problemas na pele, principalmente o câncer de pele. Então, temos aqui umas dicas essenciais. Primeiro, aplicar o fotoprotetor 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Segundo, o filtro solar deve ser repassado a cada 2 ou 3 horas. Detalhe, gente, toda vez que você entrar na água, quando sair da água, deve ser reaplicado o produto, tá? Terceiro, deve-se evitar o sol entre 10 horas e 16 horas. Quarto, sempre utilizar filtros solares que protejam tanto do UVA como UVB. E faça chuva ou faça sol, use sempre protetor solar. Outros hábitos essenciais são os hábitos saudáveis, como a alimentação. E a proteção com o uso de vestimentas, de roupas, óculos e chapéus são bastante eficazes para a defesa do organismo contra os efeitos nocivos da radiação UV. E é isso, turma. Espero que tenham gostado e obrigada pela atenção. Se cuidem, usem protetor solar. Beijo!